Você pode estar afastando o Espírito Santo da sua vida neste exato momento e nem percebe. Ellen White recebeu advertências solenes sobre comportamentos que parecem inofensivos, mas que apagam a voz divina dentro de nós. São 5 sinais silenciosos, práticas que milhões repetem todos os dias, sem saber o estrago espiritual que causam. O mais assustador: alguns desses sinais estão disfarçados de piedade. A profetisa viu nos escritos inspirados que essas atitudes cortam nossa conexão com o céu de forma imediata, e o tempo de graça não espera. Cada dia que passa com o espírito entristecido é um dia sem proteção divina. Esses 5 sinais estão revelados nos escritos proféticos, e você precisa conhecê-los agora. O Espírito Santo é a presença mais silenciosa e poderosa na vida de um cristão. Ele não grita, não força, não invade, mas está ali, constantemente, convencendo, advertindo, guiando. Ellen G. White escreveu com clareza profética que o Espírito Santo pode ser entristecido. E quando isso acontece, a luz que iluminava nossa consciência começa a se apagar. Não de uma vez, mas aos poucos, em silêncio, até que um dia não ouvimos mais a sua voz. Hoje vamos falar sobre 5 sinais que mostram que o Espírito Santo está sendo entristecido em sua vida. São sinais silenciosos, muitas vezes imperceptíveis, mas extremamente perigosos. Ellen G. White viu nos escritos inspirados que essas atitudes cortam nossa comunhão com Deus de forma gradual, mas real. E o mais assustador é que muitos desses sinais estão disfarçados de normalidade espiritual. Se este vídeo chegou até você hoje, não foi por acaso. Eu convido você a se inscrever no canal agora mesmo, porque aqui compartilhamos verdades que transformam vidas. Deixe também seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem tão necessária. E se algo tocar seu coração durante essa jornada, deixe um comentário. Às vezes, escrever o que sentimos é o primeiro passo para a transformação interior. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa divina que sente, que se entristece, que se afasta quando resistimos continuamente à sua influência. Ellen G. White alertou que podemos viver anos em uma rotina religiosa sem perceber que o Espírito já não habita em nós como habitava antes. A forma diminuiu. A casca permaneceu, mas a vida se foi. Vamos mergulhar nesses 5 sinais e, ao final, você terá uma decisão a tomar. Uma decisão que pode restaurar sua sensibilidade espiritual antes que seja tarde demais. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido na sua vida é a negligência constante da oração e do estudo da Palavra de Deus. Não estamos falando de um dia difícil. Não estamos falando de uma semana corrida. Estamos falando de um padrão, de uma rotina onde a Bíblia fica fechada, onde a oração se torna mecânica ou simplesmente desaparece. Ellen G. White escreveu que a oração é o suspiro da alma, é o canal pelo qual o céu derrama graça sobre nós. Quando negligenciamos a oração, não é Deus quem se afasta. Somos nós que fechamos o canal. O Espírito Santo está ali, querendo comunicar, querendo fortalecer, querendo guiar, mas encontra uma porta fechada. E Ele não força a entrada, Ele respeita a nossa escolha. Mesmo que essa escolha nos destrua espiritualmente, a palavra de Deus é o alimento da alma. Ellen G. White comparou a negligência das Escrituras a uma pessoa que escolhe passar fome mesmo tendo comida à disposição. O Espírito Santo usa a palavra para nos transformar. Cada versículo lido com sinceridade é uma semente plantada. Mas quando deixamos a Bíblia de lado, a alma começa a definhar.
a sensibilidade espiritual diminui. A voz de Deus se torna distante e começamos a tomar decisões baseadas apenas em nossos próprios pensamentos. Você já percebeu que há dias em que Deus parece distante, que a oração parece vazia, que a Bíblia parece sem vida? Muitas vezes, isso não é uma crise de fé, é uma consequência direta da negligência. O Espírito Santo estava ali ontem, estava na semana passada, mas você não abriu espaço, não criou tempo, e agora, quando busca, sente um vazio que não consegue explicar. Ellen G. White advertiu que o Espírito Santo não habita em corações ocupados demais para ouvi-lo. Não é que ele exija horas intermináveis de oração, mas ele exige sinceridade, exige prioridade, exige que você diga, através de suas escolhas diárias, que ele importa. Quando a oração e a palavra se tornam opcionais, o Espírito Santo é entristecido e ele começa a se retirar. Mas antes de avançarmos para o próximo sinal, reflita. Quando foi a última vez que você realmente conversou com Deus? Não repetiu palavras decoradas, não fez uma oração rápida antes de dormir, mas realmente conversou. Abriu o coração, ouviu, porque o Espírito Santo está esperando por essa conversa. E o segundo sinal vai revelar algo ainda mais profundo sobre como o entristecemos sem perceber. O segundo sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é o cultivo de pensamentos impuros e pecados secretos. Esses são os pecados que ninguém vê. Os pecados que você esconde. Os pecados que acontecem apenas na mente ou em momentos de solidão. Ellen G. White escreveu que o Espírito Santo não pode habitar em um coração dividido. Ele não compartilha espaço com o pecado acariciado. Muitos cristãos vivem uma vida dupla. Na igreja, são fervorosos. Em público, são exemplares. Mas, em particular, alimentam hábitos que sabem serem contrários à vontade de Deus. Pode ser a pornografia. Podem ser pensamentos de ódio, inveja ou vingança. Pode ser a mentira constante. Pode ser qualquer prática que você sabe que está errada, mas que continua repetindo em segredo. Ellen G. White advertiu que o Espírito Santo convence do pecado. Ele mostra, ele aponta, ele cria desconforto interior. Mas quando você ignora essa voz repetidamente, quando você escolhe o pecado, mesmo sabendo que está errado, o Espírito Santo é profundamente entristecido. Não porque ele é rigoroso, mas porque ele sabe que esse caminho leva à morte espiritual. E ele não pode salvar quem escolhe permanecer no pecado. A Bíblia diz em Efésios que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E logo em seguida, lista atitudes como amargura, ira, gritaria, maledicência e malícia. São pecados que muitas vezes cultivamos em pensamento antes de manifestá-los em ação. O pecado começa na mente, e é ali que o Espírito Santo trava a primeira batalha. Se você vence ali com a ajuda dele, o pecado não se manifesta. Mas se você alimenta o pensamento impuro, está entristecendo o Espírito. Ellen G. White escreveu que Deus vê o que ninguém mais vê. Ele conhece os pensamentos mais secretos, e o Espírito Santo, que habita em você, conhece cada escolha que você faz em particular. Quando você escolhe assistir a algo que sabe que não deveria, quando você nutre ressentimento, quando você planeja vingança, quando você permite que sua mente vá para lugares que desonram a Deus, o Espírito Santo está ali e ele se entristece. Talvez essa seja a sua luta hoje. Talvez você tenha um pecado secreto que ninguém sabe, um hábito que você tenta esconder até de si mesmo. Ellen G. White disse que a confissão e o arrependimento genuínos são o caminho de volta. O Espírito Santo não abandona facilmente, mas ele exige verdade, exige que você pare de fingir.
E o próximo sinal vai revelar como a forma como tratamos os outros também entristece profundamente o Espírito de Deus. O terceiro sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é o cultivo de um espírito crítico, murmurador e julgador. Ellen G. White escreveu que a crítica é um dos pecados mais comuns entre os cristãos. E também um dos mais perigosos, porque destrói a comunhão, divide a igreja e entristece o Espírito Santo de forma profunda. Crítica não é o mesmo que discernimento. Discernimento é necessário, mas crítica é diferente. Crítica é quando você fala mal dos outros, quando você julga intenções, quando você espalha boatos, quando você se sente superior espiritualmente, quando você condena sem misericórdia. Ellen G. White alertou que muitos cristãos são destruídos não pelo mundo, mas pela língua de outros cristãos. O Espírito Santo é o Espírito de amor. Ele veio para unir, para edificar, para consolar. Quando você critica um irmão, quando você murmura contra a liderança da igreja, quando você julga o coração de outra pessoa, você está agindo em oposição direta ao caráter do Espírito Santo. E ele não pode operar plenamente em um coração cheio de amargura e julgamento. Ellen G. White escreveu que Satanás se alegra quando vê cristãos criticando uns aos outros, porque sabe que onde há divisão, o Espírito Santo não pode agir. A murmuração cria um ambiente tóxico. A crítica destrói a confiança e o julgamento afasta as pessoas de Deus. Você pode estar orando fervorosamente, lendo a Bíblia todos os dias, mas se ao mesmo tempo está criticando seus irmãos, o Espírito Santo está sendo entristecido. A Bíblia diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Jesus foi claro: tire primeiro a trave do seu próprio olho antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. Ellen G. White reforçou que Deus é o único juiz justo. Nós não conhecemos o coração, não sabemos as lutas internas, não vemos o quadro completo. Quando julgamos, estamos assumindo um papel que não nos pertence e o Espírito Santo se afasta. Você já percebeu como é fácil criticar? Como é natural murmurar quando algo não sai do jeito que você esperava? Ellen G. White disse que a murmuração foi o pecado que manteve Israel no deserto por 40 anos. E pode ser o pecado que está mantendo você longe das bênçãos de Deus hoje. Mas há um quarto sinal ainda mais sutil, e ele tem a ver com a forma como você reage quando o Espírito Santo tenta corrigi-lo. O quarto sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é a resistência constante à convicção e o endurecimento progressivo da consciência. Ellen G. White escreveu que o Espírito Santo nunca força. Ele convence, ele sussurra, ele toca a consciência. Mas quando você resiste repetidamente, algo terrível acontece. Sua consciência começa a endurecer. A convicção do Espírito Santo é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode receber. É o sinal de que Deus ainda está lutando por você, que Ele ainda não desistiu, que Ele ainda quer salvá-lo. Mas quando você sente aquele desconforto interior, aquela voz que diz, isso não está certo, e escolhe ignorá-la, você está entristecendo o Espírito Santo. E pior, está se endurecendo espiritualmente. Ellen G. White comparou a consciência a um músculo. Quando você a exercita, obedecendo à voz do Espírito Santo, ela se fortalece, torna-se mais sensível, mais atenta. Mas quando você a ignora repetidamente, ela enfraquece, torna-se insensível e chega um momento em que você não sente mais nada. O pecado que antes o incomodava agora parece normal. A voz que antes o alertava agora está silenciosa. Esse é um dos sinais mais perigosos, porque quando a consciência está endurecida, você pode estar em pecado e nem perceber. Pode estar longe de Deus e sentir que está tudo bem.
Ellen G. White alertou que muitos serão surpreendidos no juízo, porque viveram anos achando que estavam salvos, quando na verdade o Espírito Santo já havia se retirado há muito tempo, e eles não perceberam. A Bíblia fala sobre corações endurecidos, sobre pessoas que ouviram a voz de Deus tantas vezes e resistiram tantas vezes que, eventualmente, pararam de ouvir. Ellen G. White disse que Deus respeita o livre-arbítrio. Se você escolhe resistir, Ele não vai forçar, mas haverá um ponto sem retorno, um momento em que o Espírito Santo não lutará mais. E isso é a coisa mais assustadora que pode acontecer a um ser humano. Se hoje, enquanto você ouve essa mensagem, sente algo mexendo dentro de você, preste atenção. Pode ser o Espírito Santo tentando alcançá-lo mais uma vez. Não endureça seu coração. Não resista, porque pode ser a última vez que ele chama. E o quinto sinal vai revelar uma das formas mais sutis de entristecer o Espírito Santo, algo que muitos cristãos fazem sem perceber. O quinto sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é a indiferença espiritual e a falta de zelo pelas coisas de Deus. Ellen G. White escreveu sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que não era fria nem quente, era morna, e Cristo disse que vomitaria essa igreja de sua boca. A indiferença espiritual é um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais mortais. Indiferença não é o mesmo que apostasia aberta. Não é negar a fé. É algo mais silencioso. É quando você ainda vai à igreja, mas sem entusiasmo. Ainda lê a Bíblia, mas sem interesse real. Ainda ora, mas mecanicamente. Você mantém a forma da religião, mas o coração está frio. Ellen G. White chamou isso de morte espiritual disfarçada de vida. O Espírito Santo é fogo. Ele veio para acender paixão pela verdade, para criar zelo pelas almas, para despertar amor profundo por Deus. Mas quando você está espiritualmente indiferente, quando nada o emociona mais, quando a verdade que antes o movia agora parece comum, o Espírito Santo está sendo entristecido, porque ele não consegue operar em um coração morno. Ellen G. White escreveu que a indiferença é frequentemente o resultado de anos de resistência sutil. Você não acordou um dia e decidiu ser indiferente. Foi um processo. Começou com pequenas negligências, pequenas desobediências, pequenas escolhas de colocar outras coisas antes de Deus. E aos poucos, sem perceber, o fogo se apagou. E agora você está aqui, vivendo uma vida cristã externa, mas internamente vazia. A Bíblia diz que Deus prefere que você seja frio ou quente, porque o frio pode ser aquecido, o quente já está vivo. Mas o morno é perigoso porque pensa que está bem. Ellen G. White alertou que Laodiceia se achava rica espiritualmente, quando na verdade era miserável, pobre, cega e nua. A indiferença cega os olhos. Você não vê sua própria condição. E o Espírito Santo se entristece se você sente que sua vida espiritual está morna, se nada mais o emociona em relação a Deus, se você está apenas cumprindo rituais sem vida. Ouça, o Espírito Santo ainda está lutando por você, mas ele precisa que você reconheça onde está. Ele precisa que você clame por reavivamento, porque a indiferença é um sinal de que ele está sendo entristecido. E agora vamos entrar em algo ainda mais profundo. O que acontece quando confundimos paz interior com aprovação divina? Um dos erros espirituais mais perigosos é confundir paz interior com aprovação divina. Ellen G. White advertiu que nem toda paz vem de Deus. Existe uma paz falsa, uma paz que é apenas ausência de convicção, uma paz que vem não da presença do Espírito Santo, mas da sua ausência. E muitos cristãos estão vivendo nessa paz enganosa sem perceber. Quando você resiste ao Espírito Santo por tempo suficiente, a convicção para, a culpa desaparece,
o desconforto interior se vai e você sente paz. Mas não é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a paz da consciência cauterizada. É a paz de quem não ouve mais a voz de Deus. Ellen G. White chamou isso de uma das ilusões mais perigosas dos últimos dias. O Espírito Santo traz paz verdadeira, mas essa paz vem acompanhada de sensibilidade espiritual, de convicção quando há pecado, de desconforto quando algo não está certo. A paz do Espírito Santo não elimina a consciência, ela a aguça. Mas a paz falsa faz o oposto. Ela adormece a consciência, faz você acreditar que está tudo bem, quando na verdade você está em perigo espiritual grave. Ellen G. White escreveu que muitos dirão no último dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E Cristo responderá: nunca vos conheci. Essas pessoas tinham paz, achavam que estavam salvas, mas viviam em auto-engano, porque a paz que sentiam não vinha de uma comunhão genuína com Deus, vinha da ausência de convicção. E a ausência de convicção é sinal de que o Espírito Santo já não está operando. A Bíblia diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você pode sentir que está bem espiritualmente, pode achar que Deus está satisfeito com você, mas se essa paz não vem acompanhada de uma vida de obediência, de sensibilidade espiritual, de comunhão constante com Deus, pode ser uma paz falsa e o Espírito Santo está sendo entristecido. Ellen G. White ensinou que devemos examinar nossos corações diariamente. Não podemos confiar em sentimentos. Precisamos confrontar nossa vida com a palavra de Deus. Precisamos perguntar ao Espírito Santo: estou realmente em comunhão contigo? Ou estou vivendo em auto-engano? Porque a paz verdadeira vem da presença de Deus. E a próxima parte vai revelar como a falta de frutos espirituais é outro sinal claro de que o Espírito Santo está sendo entristecido. Um dos sinais mais evidentes de que o Espírito Santo está sendo entristecido é a ausência dos frutos do Espírito na vida diária. A Bíblia lista os frutos em Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ellen G. White ensinou que onde o Espírito Santo habita, esses frutos aparecem naturalmente. Mas quando ele está entristecido, esses frutos desaparecem. Você pode ter conhecimento teológico, pode conhecer doutrinas, pode até ensinar na igreja. Mas se sua vida não manifesta os frutos do Espírito, algo está errado. Ellen G. White escreveu que a verdadeira religião se manifesta no caráter, não apenas no que você sabe, mas em como você vive. E o Espírito Santo é o único que pode produzir verdadeira transformação de caráter. Quando o Espírito Santo é entristecido, você começa a perceber mudanças sutis. Você se irrita com mais facilidade, perde a paciência rapidamente, sente menos compaixão pelas pessoas, tem dificuldade em perdoar. A alegria verdadeira desaparece. A paz interior se vai. E você tenta compensar isso com esforço próprio. Mas os frutos do Espírito não são produzidos por esforço humano. São frutos. E frutos crescem naturalmente quando a árvore está saudável. Ellen G. White comparou a vida cristã a uma videira. Cristo é a videira. Nós somos os ramos. E só produzimos fruto quando permanecemos conectados a Ele. O Espírito Santo é a seiva que flui da videira para os ramos. Quando essa conexão é cortada, os frutos murcham e eventualmente morrem. Você pode até fingir que tem frutos. Pode amarrar frutos artificiais nos galhos. Mas Deus conhece a diferença. A ausência de frutos espirituais é um sinal de alarme. Significa que algo está bloqueando a operação do Espírito Santo em sua vida. Pode ser pecado não confessado.
Pode ser resistência à vontade de Deus, pode ser indiferença espiritual. Mas seja qual for a causa, o resultado é o mesmo, uma vida cristã estéril. E Ellen G. White advertiu que árvores que não produzem frutos serão cortadas. Se você olhar para a sua vida hoje e perceber que os frutos do Espírito estão ausentes, não desanime. Ainda há tempo. O Espírito Santo quer restaurar essa conexão. Ele quer fazer sua vida florescer novamente. Mas você precisa identificar o que está bloqueando. E a próxima parte vai falar sobre algo que muitos ignoram, como o orgulho espiritual entristece profundamente o Espírito Santo. O oitavo sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é o orgulho espiritual e a autossuficiência. Ellen G. White escreveu que o orgulho foi o pecado que transformou Lúcifer em Satanás e é um dos pecados mais perigosos porque é sutil. Você pode estar orgulhoso e nem perceber. Pode achar que é apenas confiança, mas Deus vê o coração. E o Espírito Santo não habita em corações orgulhosos. Orgulho espiritual se manifesta de muitas formas. Pode ser quando você se compara com outros cristãos e se sente superior. Pode ser quando você julga os que caíram, esquecendo que você também é frágil. Pode ser quando você acha que não precisa de conselhos, que não precisa de correção, que você já sabe tudo. Ellen G. White alertou que o orgulho cega os olhos espirituais. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que reconhecem sua necessidade, sobre aqueles que clamam, Senhor, sem ti não posso nada. Mas quando você se torna autossuficiente, quando acha que sua força é suficiente, quando para de depender de Deus, o Espírito Santo é entristecido, porque ele veio para ajudar os fracos, não os que se acham fortes. Ellen G. White escreveu sobre a igreja de Laodiceia que dizia, sou rico, estou enriquecido e não preciso de coisa alguma. Mas Cristo respondeu, não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho espiritual cega. Faz você acreditar que está bem quando está em perigo. Faz você confiar em suas próprias obras quando deveria confiar na graça. Você já se pegou pensando que é melhor que outros cristãos? Que sua espiritualidade é superior? Que você nunca cairia nos pecados que outros caem? Ellen G. White disse que essa é a atitude mais perigosa, porque quando você se acha forte, está mais vulnerável à queda. E o Espírito Santo não pode operar plenamente em alguém que não reconhece sua própria fraqueza. O orgulho afasta você de Deus. A autossuficiência bloqueia a graça. E o Espírito Santo é entristecido. Mas há esperança. A Bíblia promete que se você se humilhar, Deus o exaltará. Se você reconhecer sua necessidade, Ele supre. E a próxima parte vai revelar como a falta de amor genuíno pelas almas perdidas também é um sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido. O nono sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é a falta de amor e compaixão genuína pelas almas perdidas. Ellen G. White escreveu que o Espírito Santo veio para capacitar os cristãos a serem testemunhas, para colocar no coração um fardo pelas almas. Mas quando você perde esse amor, quando as pessoas ao seu redor podem estar indo para a perdição eterna, e isso não mexe com você, o Espírito Santo está sendo entristecido. Jesus chorou por Jerusalém. Chorou porque as pessoas estavam cegas espiritualmente e caminhavam para a destruição. Ellen G. White disse que todo cristão genuíno deveria ter algo desse mesmo sentimento. Uma dor pelas almas, um desejo ardente de ver pessoas salvas. Mas muitos cristãos hoje estão tão focados em si, mesmo os que perderam completamente esse amor. O Espírito Santo é o Espírito missionário. Ele veio para impulsionar a igreja a ir ao mundo.
para criar um senso de urgência, para fazer os cristãos entenderem que o tempo é curto e as almas estão perecendo. Mas quando você está espiritualmente frio, quando não sente mais compaixão, quando pode conviver com pessoas perdidas e nunca falar de Jesus, o Espírito Santo está sendo profundamente entristecido. Ellen G. White escreveu que nos últimos dias haveria um egoísmo espiritual. Cristãos preocupados apenas com sua própria salvação, com suas próprias bênçãos, com seu próprio conforto. Mas o verdadeiro cristianismo é sacrificial, é sair de si mesmo, é amar como Cristo amou, e Cristo amou a ponto de morrer pelos perdidos. O Espírito Santo quer colocar esse mesmo amor em você. Você se importa com as almas ao seu redor? Quando vê alguém longe de Deus, sente alguma coisa? Ou está indiferente? Ellen G. White disse que a indiferença pelas almas é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo não está habitando plenamente em alguém. Porque onde ele está, há amor, há compaixão, há urgência e há ação. Se você percebeu que perdeu esse amor, que as pessoas não mexem mais com seu coração, que você está vivendo uma fé egoísta, a esperança, o Espírito Santo quer restaurar em você a paixão pelas almas. Mas você precisa pedir, precisa clamar. E a última parte, antes da conclusão, vai revelar como a desobediência deliberada à vontade conhecida de Deus é o sinal mais perigoso de todos. O 10º e último sinal de que o Espírito Santo está sendo entristecido é a desobediência deliberada à vontade conhecida de Deus. Este é o mais perigoso de todos os sinais. Porque não é ignorância, não é fraqueza momentânea, é rebelião consciente, é saber exatamente o que Deus quer e escolher fazer o oposto. Ellen G. White escreveu que esse tipo de desobediência é o que mais entristece o Espírito Santo. Desobediência deliberada acontece quando você conhece a verdade, mas não a vive. Quando sabe o que Deus espera, mas escolhe seu próprio caminho. Quando a palavra de Deus é clara, mas você a ignora propositalmente. Ellen G. White alertou que Deus pode perdoar a ignorância, pode perdoar a fraqueza, mas a rebelião consciente é um pecado gravíssimo, porque é uma escolha direta contra a autoridade de Deus. A Bíblia fala de Saul, que desobedeceu a uma ordem clara de Deus. E quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar, mas Samuel disse: "Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar." Ellen G. White reforçou essa verdade. Você pode oferecer sacrifícios espirituais, pode jejuar, orar, ofertar, mas se está vivendo em desobediência deliberada, tudo isso é vazio. O Espírito Santo não aceita substitutos para a obediência. Muitos cristãos hoje vivem em desobediência deliberada em áreas específicas. Sabem que devem perdoar, mas escolhem guardar rancor. Sabem que devem ser honestos, mas continuam mentindo. Sabem que devem abandonar determinado hábito, mas continuam cultivando e justificam, racionalizam, mas no fundo sabem que estão errados. E o Espírito Santo está sendo entristecido profundamente. Ellen G. White escreveu que a desobediência deliberada é o caminho mais rápido para afastar o Espírito Santo permanentemente, porque mostra que você não está verdadeiramente submetido a Deus, que você quer os benefícios da salvação, mas não a senhoria de Cristo. E Deus não salva rebeldes impenitentes. Ele espera arrependimento verdadeiro, espera mudança real. Se hoje o Espírito Santo está mostrando a você uma área de desobediência deliberada, não endureça seu coração. Não tente justificar. Não adie a decisão, porque cada dia que você escolhe desobedecer é um dia que o Espírito Santo é entristecido. E pode chegar o momento em que ele não lutará mais. A conclusão vai trazer uma palavra final, uma última chance e uma decisão que você precisa tomar agora. Chegamos ao final dessa jornada
E agora você conhece os sinais: negligência da oração e da palavra, cultivo de pecados secretos, crítica e murmuração, resistência à convicção, indiferença espiritual, confundir paz com aprovação divina, ausência de frutos, orgulho espiritual, falta de amor pelas almas e desobediência deliberada. Ellen G. White advertiu sobre cada um desses sinais. E agora você precisa fazer uma escolha. O Espírito Santo não desiste facilmente de você. Ele está lutando, está convencendo, está chamando, mas ele respeita seu livre-arbítrio. Se você escolher continuar entristecendo, haverá um momento em que ele se afastará. E quando isso acontecer, você pode nem perceber, porque a consciência já estará cauterizada, o coração já estará endurecido, e você pensará que está tudo bem. Ellen G. White escreveu que estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. O tempo de graça está se encerrando. E o Espírito Santo está fazendo um último apelo. Ele está batendo na porta do seu coração, está mostrando onde você precisa mudar, está oferecendo poder para vencer. Mas você precisa abrir a porta, você precisa escolher a obediência. Se durante esse vídeo você reconheceu algum desses sinais em sua vida, não fique em desespero, fique em arrependimento, porque onde há convicção, há esperança. Ellen G. White disse que o Espírito Santo pode restaurar completamente uma vida quebrada, pode limpar o mais sujo dos pecados, pode transformar o coração mais duro, mas ele precisa da sua permissão, da sua entrega, da sua decisão. Talvez hoje seja o dia mais importante da sua vida espiritual, o dia em que você para, reconhece onde está e clama a Deus por restauração. Ellen G. White ensinou que a oração sincera de um coração quebrantado nunca é rejeitada. Deus está esperando por você. O Espírito Santo quer voltar a operar plenamente em sua vida, mas você precisa dar o primeiro passo. Deixe seu comentário agora. Compartilhe o que Deus falou com você hoje. Não precisa revelar detalhes, mas diga: Senhor, eu preciso de Ti. Escrever é um ato de fé e pode ser o início da sua restauração. Não entristeça mais o Espírito Santo. Hoje é o dia da decisão. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo encontre em você um coração aberto, humilde e disposto a obedecer.